Bom dia, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem. Bora para mais uma live. Hoje é dia 1º de agosto, primeiro dia do mês. Aproveito para desejar um mês de agosto incrível, que seja um mês de muita prosperidade, de muita abundância, de muito cocô bonito, que dê tudo certo nesse mês de agosto para vocês, tá? Então que seja um mês realmente muito maravilhoso. Eu adoro começos de mês porque eu acho que sempre que vira o mês, vira a semana, a gente começa com um gás a mais, com uma energia a mais. Acho que é algo que ajuda a gente aí a ter uma energia para fazer aquilo que precisa ser feito, né? Bom, sejam muito bem-vindas. Bom dia, Polly. Bom dia, Sueli. Bom dia, Marie. Bom dia, Vivian. Sejam muito bem-vindas. Gente, essa é a nossa 10ª e última live de aquecimento da maratona para destravar o intestino, tá? Então, hoje é a nossa última live de aquecimento. Eu fiz aí 10 lives, né? 9 lives, essa é a 10ª live de aquecimento da maratona para destravar o intestino, tá? Então, a maratona vai começar na segunda-feira, no dia 4. Então, no dia 4, às 8 da manhã, vocês vão ter a primeira aula liberada da maratona, tá? Então, a primeira aula da maratona vai ser liberada na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Então, a gente vai ter aula no dia 4, no dia 6 e no dia 8. Tá? Gabi, como é que eu faço para participar dessa maratona? Você só vai até o link da minha bio e vai se inscrever, tá? Então, na hora que finalizar essa live aqui, você vai lá no link da minha bio, vai se inscrever. As aulas são online e são gratuitas. Gabi, o que tem nessas aulas? Por que eu preciso assistir essa maratona? Porque, gente, na maratona eu vou te mostrar os erros que você vem cometendo que estão travando o seu intestino, tá? Então eu vou te mostrar os erros, né, que você vem fazendo a vida toda e por isso o seu intestino não funciona, tá? E além disso, eu também vou te mostrar os pilares de um intestino feliz, né? Então, quais são os pilares? Por onde você começa? Quais são os primeiros passos que você tem que ter para o seu intestino funcionar de forma adequada, de forma regular, para você ter realmente um intestino mais feliz, tá bom? Então, é nessa maratona que eu vou te contar sobre isso. Depois da maratona, depois que você já tiver assistido às aulas, você vai ter a possibilidade, você vai ter a oportunidade de entrar no meu método, entrar no Desenfeza, né? Se tornar a minha aluna. Mas se você assistir a maratona e achar que não é pra você, que tá tudo bem, que você tá conseguindo tratar o seu intestino sozinho, não se torne minha aluna, tá bom? Então, depois da maratona você tem essa possibilidade, mas se você achar que não é pra você, não é, né, obrigatório você se tornar minha aluna. No entanto, se você se tornar, você vai ter o intestino mais feliz, tá bom? Bom, então bora lá, que hoje o tema é um tema bem importante, né? O tema da live de hoje, dessa nossa última live, ele é bem importante, né? Bom dia, Márcia, bom dia, Rosa, bom dia, Gi, bom dia, Claudete, sejam muito bem-vindas. Bom dia, Claudenice, seja muito bem-vinda. Então, o tema da live de hoje, gente, é sobre os perigos do intestino preso. E antes da gente começar, eu quero que você comente aqui, tá? Quantas vezes por semana você tem ido ao banheiro e se você só vai ao banheiro com a base de laxante e também se você só faz cocô de bolinha. Então me conta aqui como é que tá o seu intestino atualmente, tá? E se ele sempre foi assim, me conta, né? Quantas vezes na semana você tá indo, como que tá seu cocô, o que você vem sentindo em relação a esse intestino, você tá com gases, você tá com distensão abdominal, o que tá acontecendo, tá? Porque hoje, gente, eu vou falar sobre os perigos desse intestino preso. Então vamos lá, você talvez seja uma mulher que tem intestino preso a vida toda. Então desde que você se entende por gente, você tem intestino preso, você é constipada, você faz cocô de bolinha, você sofre para ir ao banheiro, então você fica lá no banheiro meia hora, 40 minutos, 1 hora tentando evacuar, só consegue expulsar essas fezes quando faz força, né? Então talvez você seja essa mulher, talvez você esteja exatamente nesse quadro agora, tá? Então em um quadro de constipação crônica, em um quadro onde você já fez de tudo para o seu intestino funcionar e nada funciona, às vezes você só tá indo ao banheiro utilizando laxantes, muitas vezes você nem utilizando laxantes, você tá conseguindo ir ao banheiro, né? Então eu não sei como é a sua situação. A Claudenice falou, às vezes fico mais de semana sem ir ao banheiro, sofro muito. Claudenice, você está fazendo algum tratamento para esse intestino funcionar? Me conta aqui nos comentários. Bom, então talvez você esteja aí, né, vivendo nessa constipação, vivendo com o intestino preso, passando uma semana sem ir ao banheiro. Bom,
E talvez, gente, você já tenha se acostumado com isso, né? Então, assim, como sempre foi assim, então, desde novinha meu intestino é desse jeito, desde adolescente eu tenho intestino preso, ou desde que eu tive meu filho. Talvez você já tenha se acostumado e talvez você já tenha normalizado esse intestino preso. Talvez você já ache que é normal estar com o intestino preso, fazer cocô de bolinha, ter um intestino que funciona uma vez por semana, estar com gases, estar constipado, estar, né, com algum problema em relação ao seu intestino, tá? Então, talvez você já viva isso há tanto tempo que você já esteja normalizando isso. Você já esteja achando que isso é normal, né? Então, a Cris falou, ontem foi mais um dia de bolinhas no vaso, estou cheia de gases. A Marciane falou, eu vou 3 vezes na semana e umas 2 vezes na semana estou fazendo cocô de bolinha, não uso laxante. Vocês sabem, né, gente, que vocês podem ir ao banheiro todo dia, né? Vocês sabem que o certo é ir ao banheiro todo dia. Bom, mas Gabi, tá bom, mas eu já tenho intestino preso a vida inteira, eu só faço cocô de bolinha, a minha mãe também é assim, enfim, o que acontece? Eu já normalizei, eu acho que é assim mesmo, eu acho que eu já fiz de tudo, o médico falou pra mim que meu intestino não vai funcionar, tá tudo bem se eu tomar laxante e tal. Tá, mas aí vamos lembrar de uma coisa, tá, gente? O seu intestino é um órgão que está dentro do seu corpo. Assim como o seu coração, como o seu pulmão, como os seus olhos, como todas as outras partes do seu corpo. Por acaso, você precisa de remédio para respirar? Você precisa tomar um remédio para respirar? Você precisa fazer força para respirar? Não, tá? Porque se você estiver nessa situação de precisar de um remédio para respirar, de precisar de um aparelho para você respirar, é porque você está o quê? Doente, tá? Então, concorda comigo que não é normal, que não é natural precisar de um remédio para ir ao banheiro, precisar de um remédio para fazer algo que é natural do seu organismo, que é fazer cocô? Tá? Então, a gente já parte desse princípio. Não é normal, não é natural, pode ser comum para você, mas não é o certo, não é o normal que você precise de uma medicação para fazer cocô, para fazer algo que é normal do nosso corpo, para fazer algo que é natural do nosso corpo. Assim como você não toma um remédio para fazer xixi, você não precisaria tomar um remédio para fazer cocô, tá? Bom dia, Gabi, bom dia, Cleide, bom dia, Kelme Denise, sejam muito bem-vindas. Bom, então, gente, já entenda isso logo de cara. Se você não precisa de remédio para fazer xixi, você não precisa de remédio para respirar, você não precisa de remédio para fazer as funções básicas do seu organismo, não é natural que você precise de remédio para fazer cocô, já que você come, faz digestão, faz absorção e tem que excretar e tem que eliminar aquilo que não serve mais para o seu corpo. Tá? Então, se você é uma mulher como a Claudenice, como a Márcia, a Marciene, que falou que não consegue ir ao banheiro, que vai ao banheiro 3 vezes na semana. Então, se você é uma mulher que está acontecendo isso com você, já tenha em mente que o seu organismo não está normal, que o seu organismo não está saudável, que ele não está com pleno funcionamento, tá? Então, isso você já tem que pôr na sua cabeça. Beleza. Tá, Gabi, mas e se eu escolher ficar com o intestino preso? E se eu decidir que, eu não tô afim, não? Ó, a Claudenice falou, tem intolerância à lactose, já fui nutricionista, fiz uma dieta restritiva para desinflamar, mas não consegui. Você não conseguiu o quê? Fazer a dieta ou fazer o seu intestino funcionar? Me conta aqui, Claudenice. E outra coisa muito importante, essa nutricionista era especialista em intestino, porque é completamente diferente você ir numa nutricionista comum, uma nutricionista clínica, e ir em uma nutricionista que seja especialista em intestino, tá? Então, eu preciso que você me conte essas duas coisas para saber por que não funcionou, tá? E você ter intolerância à lactose não é um problema, não é uma coisa que vai deixar seu intestino travado, tá? Bom, e aí, gente, então tá. Então, eu tenho intestino preso a vida inteira, meu intestino é assim, eu já fiz de tudo, eu já fui na nutricionista, eu já fui no médico, eu já tomei remédio, já tomei laxante. As minhas alunas são assim, elas são iguaizinhas a vocês falam exatamente essas coisas que vocês estão falando aqui, tá? Não conseguiu fazer o intestino funcionar. Essa nutricionista era especialista em intestino, Claudenice? Coloca aqui pra mim nos comentários, tá? Bom, e aí você falou, não, tá tudo certo, gente, a minha vida é essa, eu vou fazer cocô uma vez na semana, eu vou no banheiro só quando eu tomar laxante. Tá bom, você pode até escolher seguir essa vida, tá? Você pode até... Eu tenho certeza, Claudenice, que você tem alguma sensibilidade alimentar, por isso que você me falou aqui, ó, muitas dores nas articulações.
Me disse essa nutricionista especialista em intestino, tá? E aí eu vou conseguir te dizer por que não deu certo. E aí você pode ter falado assim, eu sei lá, eu já acostumei mesmo, é assim desse jeito e tá tudo certo, e depois eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Tá bom, você pode optar por isso, tá? Você sempre pode optar por não tentar de novo, você pode optar por aceitar o seu intestino preso como ele é. Tá tudo certo, é uma escolha sua, você é uma mulher adulta e você pode fazer da sua vida o que você quiser. Agora, quando você opta por não tratar o seu intestino com uma nutricionista especialista em intestino, dentro de um protocolo focado em destravar o intestino, com estratégias que vão ajudar o seu intestino a funcionar, quando você faz essa opção, você está correndo alguns perigos, e é isso que eu vou te falar agora. O primeiro perigo e mais simples, mais básico de todos, é desenvolver uma fissura, tá? Então uma fissura, gente, é um machucadinho ali no ânus, no reto, ali no final do seu intestino, onde passa o cocô. A fissura, ela acontece quando você tem fezes de bolinha, fezes ressecadas, fezes endurecidas e fezes que você tem que fazer força para sair. Então você faz tanta força, seu cocô é tão ressecado, ele é tão duro, ele é tão anormal, né, dentro do ponto de vista de um cocô saudável, que ele machuca o seu ânus na hora que ele vai sair. E essa fissura, ela começa a sangrar, ela começa a arder, ela começa a doer. Muitas vezes você não consegue sentar, muitas vezes você não consegue fazer exercício na academia, tá? E muitas vezes você não consegue fazer coisas básicas, como colocar uma calça jeans, como colocar uma roupa mais apertada, como usar um biquíni. Por quê? Porque essa fissura vai estar doendo, essa fissura vai estar ardendo, tá? O problema mais simples que você pode ter com o intestino preso, constipado, é uma fissura anal, tá? Bom, daí depois da fissura anal, a gente tem um outro problema que talvez você já tenha. Talvez a fissura também você já tenha. Mas talvez depois a gente tenha um outro problema que são as hemorroidas, tá? E as hemorroidas, eu tenho uma live aqui somente sobre hemorroidas. A gente tem 4 graus de hemorroidas. De grau 1, 2, 3 e 4. O grau 1 é o grau mais simples, é aquela hemorroida que tá ali quietinha, que ela não tá te trazendo nenhum problema. Então as hemorroidas são veiazinhas, né, que elas ficam ali querendo estourar, digamos assim, né, ali no final do nosso intestino. E as hemorroidas, a gente tem o nível 1 delas, que ela fica ali quietinha dentro do seu intestino, que não acontece nada, tá? A gente tem o nível 2, que são hemorroidas que saem e voltam normalmente, naturalmente, sem fazer esforço nenhum. Bom dia, Gabi, bom dia, Bárbara, bom dia, Bia, que entrou agora, Sabrina. A gente tem hemorroidas do nível 2, a gente tem hemorroidas do nível 3, que ela sai pra fora e você consegue colocar ela pra dentro utilizando o dedo. E a gente tem o nível 4, que ela sai pra fora e fica, tá? Bom, as hemorroidas, gente, você pode só ter desconforto, né? Então, vai no banheiro. Então, eu tenho alunas que falam assim, eu quase desmaio dentro do banheiro porque minhas hemorroidas doem muito, elas saem pra fora, elas me causam muita dor, tá? Então, existe essa possibilidade de você só ter um desconforto. Só que isso é tão grave que às vezes a pessoa sente tanta dor que ela desmaia de dor no banheiro. Aí você pensa, você sentou no vaso para fazer cocô, você sentiu tanta dor que você desmaiou no vaso. De tanto que doeu essas hemorroidas suas, tá? E aí você desmaiou, você bateu a cabeça, você se machucou, você se cortou, porque o vaso é de vidro, né? O vaso é de porcelana. Então, gente, eu tô falando de hemorroidas que é uma coisa do intestino, mas às vezes a pessoa sente tanta dor que ela desmaia, que ela passa mal de ir ao banheiro por causa dessas hemorroidas, tá? Então, as hemorroidas são o segundo problema que você pode ter. Daí depois a gente tem um terceiro problema chamado fecaloma, tá? Fecaloma, gente, é um acúmulo de fezes dentro do seu intestino. Então, você aí que faz cocô de bolinha, tá? Que fala assim pra mim, mas eu vou ao banheiro todos os dias. Tá, mas o seu cocô é de bolinha? Beleza. Então você vai lá, você tem que fazer, exemplo, tá? 50 gramas de cocô. Você só faz 30, tá? Então você faz metade daquele cocô que tá ali armazenado. Você faz metade do cocô que você produziu. Você faz metade do bolo fecal que o seu corpo formou. E aí você chega lá e você faz só metade. A outra metade fica dentro do seu intestino, porque não tem pra onde ele ir, gente. Então, se você sentou lá no vaso, você não sentiu alívio, você não sentiu que esvaziou tudo que tinha para esvaziar, esse resto de cocô fica dentro do seu intestino, porque afinal de contas ele iria para onde, né? Enfim,
esse resto de cocô, ele fica dentro do seu intestino. E esse cocô, ele vai se acumulando, tá? Então, ele acumula, vai juntando bolinha, 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 e ele forma o que a gente chama de fecaloma. O fecaloma, gente, é uma massa de fezes, tá? Então, junta tanto cocô dentro do seu intestino que ele forma uma massa, tá? Ele forma uma massa de cocô. E essa massa, ela impede a passagem de nutrientes, a circulação, coisas nesse sentido, a ponto de que você tem que ir para um hospital fazer uma lavagem para retirar esse fecaloma, tá? Então você tem que ir no hospital sentindo dor, com cólica, com desconforto. Às vezes a pessoa não consegue nem sentar, né? Eu tenho uma aluna que ela teve um quadro de fecaloma antes de entrar no meu método e ela falou, eu tinha tanta dor que eu não conseguia sentar. Tá? E aí você vai ficando tão inchada, tão inchada, tão inchada que você tem que ir no hospital fazer uma lavagem, tá? É muito desconfortável ter fecaloma, mas eu acredito que fazer lavagem no hospital é muito, muito tão ruim quanto, tá? Não sei se alguma de vocês já passou por isso, eu nunca passei, mas eu já trabalhei em hospital e eu já vi isso acontecendo, tá, gente? Eu já vi pessoas fazendo lavagem porque não iam ao banheiro, né? Porque só faziam cocô de bolinha. Então, eu já trabalhei em hospital e eu já vi o quanto isso é desconfortável, tá? Bom, Bárbara, pode sair o que ficou, sim. Só que deixa eu te falar, aí sai o que ficou, mas vai ficar um resto lá também que você não vai conseguir eliminar tudo, certo? No que fica um resto, de novo, você vai acumular essas fezes, tá? Então, gente, se você sempre sente que não alivia o que tem pra sair, bom dia, Jussara, bom dia, Núbia. Se você sempre sente o que não saiu o que tem pra sair, é porque tá ficando cocô ali dentro, gente. E esse cocô vai formando uma massa, ele vai formando um fecaloma. Você tem que ir pro hospital fazer lavagem. Isso é desconfortável, gente, entendeu? Então, esse é o seu terceiro problema. O primeiro problema, o mais simples de tudo, é fissura. O segundo, hemorroidas. O terceiro, fecaloma, tá? Gabi, qual que é o quarto problema que eu posso ter se o meu intestino for preso, tá? Ah, esqueci de falar que hemorroidas às vezes leva pra cirurgia. Imagina você fazer uma cirurgia porque você não faz cocô, tá? Então, gente, isso é muito sério, tá? E o quarto problema, que é o mais grave, que é o mais sério, é o câncer de intestino, né? E aí você pode falar assim, ai Gabi, então ter intestino preso causa câncer de intestino? Não, eu não estou falando isso, tá? Ter o intestino preso significa que você vai ter câncer de intestino? Não, tá? O que acontece é o seguinte, gente. Quando eu não vou ao banheiro, quando eu não evacuo, quando eu não faço cocô, quando o meu corpo ele não está funcionando, fazendo algo que é natural dele, eu vou gerando no meu corpo um processo inflamatório, que é o que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau. Coloca aqui pra mim nos comentários se você sente o seu corpo inflamado, tá? Então, quando eu não vou ao banheiro, quando eu não elimino aquilo que eu tenho que eliminar, eu vou gerando no meu corpo o que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau. Tá? Essa inflamação crônica de baixo grau, ela pode acontecer por N motivos, tá? Então, ela pode acontecer por uma má alimentação, ela pode acontecer pelo uso excessivo de medicamentos, ela pode acontecer porque você é sedentária, porque você come muito açúcar, porque você come muita proteína animal, né? Ela pode acontecer, essa inflamação crônica de baixo grau, por um estilo de vida inadequado. Dentro desse estilo de vida inadequado, existe uma alimentação inadequada que gera o intestino preso. Tá? E aí, gente, quando eu tenho uma inflamação crônica de baixo grau acontecendo no meu corpo, então todos os dias eu inflamo o meu corpo, todos os dias eu coloco coisas no meu organismo que ele não consegue digerir, que ele não consegue eliminar, que ele não consegue tolerar. Se todo dia eu vou fazendo isso e eu vou juntando outros hábitos como dormir mal e pouco, não fazer exercício físico, beber pouca água. Quando eu vou juntando todos esses hábitos, então eu como coisas que meu corpo não consegue digerir ou não consigo eliminar. Eu não faço exercício, meu sono é ruim, minha vida tá toda desequilibrada. Quando eu vou juntando tudo isso, eu vou gerando no meu corpo uma inflamação crônica de baixo grau. Essa inflamação crônica de baixo grau, esses hábitos de vida inadequados, somados a um intestino preso, a um cocô de bolinha, a uma constipação crônica, elas podem sim levar a um câncer, tá? Porque eu não sei se vocês sabem, mas o câncer gastrointestinal, né, o câncer de estômago, o câncer de intestino, de esôfago, o câncer do trato digestivo, ele tem muito mais relação com nossos hábitos de vida do que com a genética, tá?
tá? Então ele tem muito mais relação com os nossos hábitos do que com a genética. Então veja, eu não sei se vocês que estão aqui sabem, mas esse projeto, esse Instagram, ele começou por causa do meu pai. O meu pai teve câncer de intestino 2 vezes. Então eu não estou aqui apenas para vender curso. Eu não estou aqui apenas como nutricionista. Estou aqui como uma filha de um pai que teve câncer de intestino 2 vezes, que retirou 2 metros de intestino, tá? E, gente, o meu pai, ele não tinha constipação crônica. No entanto, ele tinha hábitos de vida que levaram ele a desenvolver um câncer. Excesso de proteína animal, alto consumo de embutidos, alto consumo de açúcar e de álcool. Então, ele é um homem que ele é magro, ele não come muito, ele não come besteira, que é o que vocês falam pra mim. Ai, Gabi, mas eu não como besteira, eu não bebo refrigerante. Meu pai também não, tá? Eu não bebo refrigerante, eu não como fritura. Minha alimentação é saudável. A do meu pai também. Ele comia comida. Só que ele comia açúcar, né? Ele gosta de um docinho, então ele come um docinho todo dia. Ele bebia todo final de semana. Ele comia muita carne vermelha. Então isso, gente, foi gerando no corpo dele uma inflamação crônica de baixo grau. Até que quando ele tinha lá 62 anos, apareceu o primeiro tumor, tá? Só que esse tumor, ele já tava ali, ó, há muito tempo. O tumor, gente, o câncer, quando ele dá um sintoma, é porque ele já tá num nível, como fala, avançado. Então, se eu tenho um sintoma de câncer de intestino, é porque esse tumor já tá ali no meu corpo há muito tempo. Então, essas células cancerígenas, elas vão se proliferando. E aí, a gente escolhe, diante dos nossos hábitos de vida, a gente escolhe se a gente vai pausar esse crescimento celular ou se a gente vai continuar esse crescimento celular. E o que diz pra gente se vai pausar ou se vai continuar? Os nossos hábitos, o funcionamento do nosso corpo, tá? Então, quando eu como coisas, então quando você fala assim pra mim, mas eu já tentei de tudo, eu já fiz dieta, fez dieta errada, fez dieta que não vai destravar seu intestino. Gente, entenda uma coisa, dieta de nutricionista comum não é dieta que destrava o intestino. E eu te falo isso porque eu já fui uma nutricionista comum. Eu não era especialista em intestino há 3, 4 anos atrás. Então, as minhas dietas eram dietas básicas. Eram dietas que não estavam focadas em destravar o intestino. Então, se você fala assim, eu já fiz de tudo e não deu certo, é porque você fez da forma errada. Coloque isso na sua cabeça, tá? Agora, Gabi, não, eu já fiz uma dieta de modulação intestinal, eu já fiz mais de 20 estratégias laxantes, eu já fiz uma dieta de restauração, eu bebo água, eu faço exercício, eu faço tudo certo e meu intestino não funciona. Aí sim, aí a gente pode dizer que você tem uma constipação crônica sem solução. Aí talvez você vai ter que intercalar a dieta saudável com o uso de laxantes em algumas vezes na semana. Mas, gente, essa não é a maioria dos casos. A maioria dos casos, as pessoas têm resolução com comida de verdade, distribuída de forma estratégica, tá? Então, gente, esses são os perigos do seu intestino ficar preso. Esses são os perigos. Fissura, hemorroidas, fecaloma e, no final, o mais grave, câncer de intestino. Porque o intestino preso causa câncer? Não. Eu vou deixar isso bem claro. A inflamação crônica de baixo grau, o seu estilo de vida inadequado, o mau funcionamento do seu corpo, a longo prazo, juntando tudo isso, você pode desenvolver um tumor, tá? O excesso de peso, o sedentarismo, o cigarro, tudo isso. Então, o estilo de vida inadequado, ele contribui para você envelhecer de forma saudável ou para você ter uma doença metabólica, como câncer, como diabetes, como uma doença cardiovascular, como um AVC, tá? Aqui eu tô falando de câncer de intestino porque meu tema é esse. Agora, Gabi, será que realmente você... Aí eu te pergunto, será que você realmente já fez de tudo? Se é natural o seu intestino funcionar, será que realmente você fez de tudo? Você fez o que você tinha que fazer? Talvez você fez de tudo, você só não fez da forma certa, tá? Mas, gente, essa live, ela é pra você acordar, pra você parar de normalizar o intestino preso. Isso é muito sério, tá? Isso é muito sério. Gabi, então o que eu tenho que fazer? Hoje, a única coisa que você tem que fazer é se inscrever para a maratona para destravar o intestino, que vai começar na segunda-feira, dia 4.
Me conta aqui quem já tá inscrita. Então me conta aqui quem já tá inscrita na maratona. Você vai assistir essa maratona. Você vai acompanhar, vai ver tudo que eu posto nesse Instagram. Eu faço 2 posts por dia, mais uma live. Você vai ver tudo que eu postar aqui. Tudo. Então a Bárbara, ela começou a me seguir agora, né, tem um mês mais ou menos. E ela falou, meu intestino já melhorou só com seu conteúdo gratuito. Imagine se você se torna minha aluna. O que vai acontecer? Você já parou pra pensar nisso? Então para pra pensar. Mas antes disso, se inscreva pra maratona. Gente, vai clarear a sua cabeça. Vai clarear a sua cabeça. Você vai entender porque que seu intestino nunca funcionou, tá? Depois que você se inscrever pra maratona, são 3 aulas. Então tem aula segunda, quarta e sexta. E domingo, tá? E terça eu vou fazer uma coisa bem especial aqui no Instagram, mas que eu vou divulgar na terça-feira, pra ajudar vocês. Você vai se inscrever. No final da maratona, você vai ter a possibilidade de se tornar a minha aluna, tá? E eu, se fosse você, eu daria esse passo em relação ao funcionamento do seu intestino. Então já vá se organizando, já vá olhando um cartão, já vá falando, se você não tem sua renda, falando com seu marido, tá? Mas se organize, você vai ter aí uma semana para se organizar. A gente vai abrir no dia 11, mas antes eu quero que você veja a maratona. E sabe por que eu quero que você veja a maratona? Para saber se o meu método é para você. Porque talvez você vai ver e você vai falar, nada a ver o que essa menina tá falando. Não vou entrar não vou continuar do jeito que eu tô. E tá tudo bem, segue sua vida. Eu quero comigo mulheres que estão comprometidas com a sua própria saúde. Eu não quero mulheres que vão entrar para não fazer. E é por isso que eu quero que você veja a maratona. É por isso, porque é na maratona que eu vou te explicar os pilares do meu método, que eu vou te explicar o que você já tem feito de errado e que eu vou te explicar tudo que tem dentro do meu método. Então talvez você vai assistir e vai falar, nada a ver, quero continuar com o intestino preso, quero continuar correndo o risco de ter hemorroidas, fecaloma e etc, etc. E tá tudo bem, meu amor, não entre. Se você achar que não é pra você, não entre. Agora, se você já tá sabendo aqui pelas lives de aquecimento que você quer se tornar minha aluna, se organiza, porque dia 11 eu vou abrir as vagas, tá bom? Mas por enquanto, se inscreve pra maratona, maratona meu conteúdo, eu posto conteúdo aqui todos os dias, manda esse perfil pra uma amiga, tá? Que também tá constipada e se prepara pra transformar a saúde do seu intestino, tá bom? Bom, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Nossa, vocês já estão tudo inscritas, a Cris falou, sem contar que o intestino inflamado não absorve os nutrientes. Sim, Cris, e aí vocês ficam com dor de cabeça, com cansaço, com perda de memória, com um monte de coisa, gente, só porque não tá fazendo cocô direito, tá? Então, sim, acontece isso mesmo, tá? Olha, já tô tomando Minisquit. Gabi, você se inscreve pelo link da bio. Então, quando a gente terminar essa live, você vai lá no meu perfil, né? Lá onde você entra no meu perfil, tem um linkzinho lá azul. Você vai clicar nele e vai se inscrever, tá? É online e é gratuito. Qual será o horário dessas lives? O Clau, vai ser às 8 horas, a gente libera às 8 da manhã, mas elas ficam salvas lá no meu YouTube, tá? Então você tem que estar no grupo do WhatsApp para receber o link e para receber também as aulas lá. Se você não conseguir assistir ao vivo na segunda-feira, você tem que estar lá que a gente vai mandar ela gravada também, tá? Mas fique lá no grupo. Já estou inscrita, boa, obrigada, tá certo. Tomo laxante há mais de 20 anos. Jussara, você tem que ver a maratona então, espero que você já esteja inscrita, tá bom? Meninas, ó, então é isso. Encaminha essa live para aquela mulher que tem intestino preso, que tá sofrendo assim como você, tá bom? Amanhã não tem live, segunda também não. Amanhã e domingo não tem live. Na segunda tem a maratona às 8 da manhã, tá? Mas esse final de semana vai ter caixinha, vou responder as dúvidas de vocês. Podem me mandar dúvidas no direct, na caixinha, que eu tô aqui preparada, tá bom? Olha, um beijo, fiquem com Deus, bom final de semana, que seja abençoado, iluminado, que você descanse, que você esteja com a sua família, ou que se você for trabalhar, que corra tudo bem no seu trabalho, que Deus abençoe grandemente vocês, tá bom? E que a gente tenha um final de semana maravilhoso e um mês de agosto maravilhoso, porque inclusive você se tornando minha aluna em agosto, você pode terminar esse mês que tá começando fazendo cocô bonito, gente. Imagina, dia 30 de agosto, você já tá fazendo uma live comigo contando que você tá fazendo cocô, minhas filhas. Olha que benção, vamos torcer por isso, hein? Então tá bom, beijinhos, fiquem com Deus. Até segunda na maratona, tá bom?